Ele é a sombra mais antiga do cinema de terror e a silhueta do pesadelo. Hoje entramos num caixão do tempo para comparar Nosferatu de 1922 com o remake de 2024. Mas antes disso, se és fã de cinema de terror como nós, carrega no botão de subscrição como se fosse o pescoço de uma vítima indefesa e deixa o teu like antes que o sol nasce. Segue-nos também nas outras plataformas como TikTok, Instagram, Spotify e Apple Podcasts. E então temos Murnau contra Eggers, ou seja, o expressionismo alemão contra o terror gótico moderno. Será que um deles é o Sugondiz? Segundo disse. Sugondiz Nut? Bem, começamos com o original, Nosferatu, uma sinfonia de terror, ou como se diz no original, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. não vai às vezes enganar, Sim. é um filme de F.W. Murnau que definiu o terror e é considerado ainda hoje o primeiro e um dos mais, o primeiro e um dos mais importantes filmes de terror de Sim. sempre. Pá, foi uma adaptação do Drácula, do livro do Bram Stoker. Uhum. Só que a viúva do escritor, na altura, processou os produtores, então É. mandou destruir as cópias. Pá, felizmente algumas sobreviveram e tornaram-se então estas peças fundamentais não só para o cinema, mas como para o terror. Sim. O impacto do Nosferatu foi incontornável e agora em 2024, né, no final de 2024, barra 25, está naquele terreno pantanoso, chega-nos a reimaginação por parte de Robert Eggers, também conhecido por filmes como A Bruxa e O Farol. E é um filme que carrega uma linguagem muito sombria, uma atmosfera, um terror mais atmosférico, Uhum. pesado nesse aspecto, que é algo que define, de certa forma, a cinematografia que Eggers nos apresentou até agora. Sim, pá, e a história basicamente conta a história de um vampiro, Uhum. o Conde Orlok, Exato. que é um vampiro vindo do leste, que vai assombrar uma cidade inteira. A diferença destes filmes é que traz um peso mais, ou seja, uma cena mais obscura, Uhum. uma atmosfera mais escura, acho, Há neste mais remake. oculto Sim. envolvente no Nosferatu do que propriamente noutras histórias do género. I'm ready. A história passa-se em Viena, no século XIX, e conta a história de um agente imobiliário que vai sacar um cliente novo, o Conde Orlok, só que como o nosso personagem não percebe latim, pá, fodeu. O original é um filme mudo, o que faz com que a orquestra seja de todo o nosso condutor e seja suspense ou romance. Muitas das atuações, praticamente todas, são bastante teatrais. Sim, e o Eggers traz-te uma cena muito mais densa e mais poética. Uhum. Vês isso muito também nos diálogos que ele Sim, escreveu. já é algo dele também, Sim, do uma próprio marca, é Eggers. uma marca registada já Exato, do Eggers. patente registada. Pá, em termos visuais, o Nosferatu de 1922, pá, é puro expressionismo alemão. Pô, tens sombras distorcidas, Uhum. iluminação em alto contraste, Sem dúvida. pá, e depois também é muito teatral, teatral e simbólico. Uhum. Pá, e isto sem efeitos CGI, que é só incrível para hoje, para mim. Não é? Sim, sim, sem dúvida. No novo, vemos um bocadinho o impacto de duas mentes criativas. De um lado temos o Yarin Blasch, que é o diretor de fotografia do Nosferatu e de todos os filmes do Eggers, que traz um uso de um visual muito mais sujo e orgânico, Uhum. com um foco intenso em luz e sombras.
que é algo, lá está, para quem vê os outros filmes do Eggers está habituado. Do lado do Eggers temos aquele realismo orgânico e grotesco que traz inspiração de pinturas do folclórico europeu, que Uhum. é a praia do Eggers Sim. e é mais do que visível numa história como nós esperamos. Sim, pá, e o diretor de fotografia, o Yarin Blask, Uhum. também já trabalhou com ele nos outros filmes, Sim. A Bruxa e o Farol, e pá, eles gostam muito de dar as cores saturadas, criar mesmo aquele, ou seja, colocar-te mesmo Na na situação, na época. época. Eles querem que o filme te faça sentir naquela altura, Uhum, mas com o brilhantismo das tecnologias atuais. exatamente. Sim, sem dúvida. Come to me. Falando agora um pouco de performances e personagens nestes dois filmes, no original temos que destacar o óbvio Max Schreck, que não confundir com o Shrek, não é? O ogre verde, mas faz de Conde Orlok, Uhum. no filme original de 1922, e a caracterização dele, a maquilhagem, foi de tal forma perfeita, ou inquietante, que durante anos houve rumores de que ele era mesmo um vampiro, Yeah. e essa imagem do Orlok e algumas das cenas mais épicas do filme acabaram por definir o vampiro, ou a imagem de um vampiro no cinema durante décadas. Sim. Pá, e depois temos agora, neste mais recente, o Bill Skarsgård, com um mustachio Exato. de invejar. Também ele inquietante. Hum, pá, sim, traz, ou seja, foi uma abordagem diferente, Uhum. mas acho que conseguiu o que queriam, que era trazer o mesmo sentimento Sim. terrorífico do original. Pá, e ele, ok, ele também já tinha mostrado com o Pennywise que era capaz de fazer Ele um já é conhecido monstro. como tal, nesse Sim, aspecto. Portanto, isso acho que foi perfeita a escolha nesse aspecto. sim, Sim, sem dúvida sim. nenhuma. E sabes que ele teve treinar, teve treino de voz Ah, para chegar àquela Otávia essa ainda de. hoje me dá choque. Yeah. Sim. Pá, por acaso é um filme que eu quero rever, Sim. o remake, Eu estou a dar algum tempo, basicamente. porque é para estar ou seja, vimos, gostamos, tivemos a nossa opinião. E depois de saberes estes easter eggs, Sim. epá, tenho que rever para estar mais atento a essa. Sim, acho que isso é o mais impressionante do papel dele. Por outro lado, temos também grandes atores aqui, como o Willem Dafoe, que apesar de não ser bem de surpresa ele estar num filme do Eggers, que ele já participou no Farol, mas acho que este é o tipo de papel em que eu não sei se eu imaginava, mas ainda bem que ele apareceu. Sim, sim. Ele entra no filme de 24 do Eggers como um médico que vem curar a Ellie, que é a personagem principal, interpretada por Lily Rose Lily Depp. Rose Depp, exatamente. Um bocadinho em comparação ao original, em que o médico aparece, mas mais numa de ele existe, gente. Sim, sim. Sim, pá, e neste novo, o papel do Willem Dafoe é muito mais presente, como Uhum. disseste, mas porque é uma referência ao Van Helsing. Yeah. Ou Pois é. seja, como este filme junta tanto o Nosferatu como o livro do Bram Stoker, houve aqui esta pequena referência de colocá-lo mais tempo, se calhar porque não vais pagar o Willem Dafoe só para Sim, aparecer. era muito engraçado, era um flex do caraças. Mas para tu veres, até aqui eu aprendo coisas, percebes? Sim, Portanto, é o quão eu yeah. quero dar tempo a. Por acaso não sabia dessa referência ao Van Helsing, mas faz bastante sentido. Uhum. Porque lá está, prefiro dar este tempo e depois quando for a ver é. Pois é! Com caraças! Sim. Mas sem dúvida que isso é um grande easter egg. Um, em último, acho eu, não sei se temos assim outro que podíamos falar, eu acho que temos o Nicholas Hoult, Uhum. que é conhecido de outros filmes, não do Eggers, mas como o da Menu, por exemplo, e outros que ele tem feito. Ele sempre teve papéis. Acho que o da Menu é capaz de ser o primeiro, mais entrada para o terror, thriller e afins. Pelo menos de mediatismo. E ele traz um papel interessante, porque a personagem dele é uma personagem que, principalmente na reimaginação do Eggers, Uhum. sofre de alguma intensidade. E ele traz aquele aspecto goofy dele que
que ele tem, que é-lhe tão inerente, que Sim. acaba por ultrapassar qualquer qualidade de representação que ele podia ter, ou Uhum. talento. Porque vai estar sempre lá, tu sabes que está, mas ele consegue dar muito bem a volta a isso, e acho que também é outra performance a falar. Sim, e tens a não esquecer Lily Uhum. Rose Depp, já mencionamos, Sim, mas sim, que sim, também sim. teve acho Yeah. que um bom papel, um bom peso na história. Sim, ela teve um papel complicado, eu acho. Sim, Porque sim, era exigente. é isso, mas lá está, não é tanto. Porque, em remakes, às vezes tens exigência de ok, eu tenho que pegar mais ou menos no que o outro fez. Este aqui não. Este aqui não foi tanto tendo em conta o original, mas para o que o Eggers escreveu. Uhum. Foi assim uma cena muito Yeah, mais. yeah, yeah. Sem dúvida. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. A nível de atmosfera e mesmo de terror em si, eu acho que o Nosferatu de 1922 não precisava de grandes sustos fáceis, ou os Uhum. típicos jumpscares que temos hoje em dia, até porque também logisticamente na altura era mais complicado de fazer, mas vive muito do silêncio, da música, e isso é o que conduz ao suspense, de certa Uhum. forma. E temos como grande exemplo eh, a junção de luz com música e silêncio, ou ausência de música, a icónica cena do Condor Rock, ou do Max Schreck, a subir as Da escadas, sombra. Yeah, yeah. e esse tornou-se não só um dos mais icónicos, uma das mais icónicas cenas de terror do cinema, Uhum. como também um dos mais assustadores momentos, principalmente se olharmos aos olhos de antigamente. Sim. Percebes? E eu acho que Sim, isso marcou, sem dúvida. sim. Pá, e o Eggers o que fez nesta homenagem foi uma cena muito mais visceral. Ah, sim. Tanto, ou seja, ao criar um novo visual para o Nosferatu, mas ele também não esconde o Nosferatu, ou seja, o vampiro na sua glória máxima. Sem dúvida, sim. A nível de atmosfera e terror, eu acho que o Nosferatu de 1922 não precisa muito de sustos fáceis, Uhum. nem dos jumpscares que nós conhecemos Yeah. hoje em dia, até porque logisticamente também eram muito difíceis de fazer na altura. E então baseia-se muito mais na luz e na música. Uhum. E é assim que conduz basicamente o terror deste filme. E um dos casos mais, acho eu, de prova deste caso é a cena em que o Condor Rock está a subir as escadas Uhum. e toda a cena é vista da perspectiva da sombra dele, com a orquestra por trás. E percebe-se, principalmente olhando aos filmes que existiam na altura, Uhum. porque daquele ser um dos momentos mais assustadores do cinema e certamente um dos mais icónicos. Sim. Pá, o Eggers depois nesta homenagem conseguiu fazer essa passagem para os tempos dois. Uhum. Pá, tens uma cena muito mais visceral, sequências muito tensas e algumas diferenças, claro, uma delas a caracterização do Nosferatu, Sim, mas também hum, a glória, a glória dele, sim, sem do dúvida. personagem. E pá, ele fez isto de uma forma tão boa que ele raramente mostra o personagem do Nosferatu, ou quando aparece está muito nas sombras. Yeah. Hum, mas o Eggers não tem medo de mostrar de passar esse Não, não. terror. Lá está a cena da homenagem, acho que é muito essa também. Sim, pai, criou, acho que ou seja, uma cena muito mais. Conseguiu imortalizar o personagem e acho que criaram um vilão Uhum. agora com esta caracterização que vai ficar para sempre. Sim, sim, eu acho que a melhor descrição é mesmo. O filme de 1922 é uma peça de museu assombrada, enquanto que a reimaginação de 2024 é uma pintura viva. Yeah. Acho que é mais isso. A nível de score, não é? Ou soundtrack, Uhum, o filme original depende muito da versão, porque uhum. a música era executada ao vivo, que em si já é impressionante. Mas era sempre baseado em músicas clássicas, adaptadas a piano. Dá sempre aquele charme gótico Sim, ao filme, sem dúvida.
Sim, pá, já no remake já temos uma coisa mais profissional, Estás a dizer que não era profissional? mais trabalhada, vá. Ah! Se calhar é melhor. Temos o Robin Carolan e o não sei que é Gainsborough. Sim, Gainsbourg, acho que ele é mais conhecido assim até. Sim, sim, eu tenho assim no meu telemóvel também. Sim, pá, eles criaram. Sim, lá está, porque eles, no remake, eles de remake não é uma coisa para estragar ou Não, não, não. para reinventar sequer. Lá está, uma reimaginação ou uma homenagem. Então eles o que fazem aqui é misturar a música clássica com o som moderno, Sim. percebes? E às vezes até parece o respirar de um vampiro, não é? Sim. Parece? Ou será mesmo? Veremos, I guess. Não, principalmente a música acho que é sempre essencial num Uhum. filme e em terror tem sempre um peso bastante grande ainda hoje. Mas para o original era essencial de Sim. facto, porque para um filme mudo vive praticamente da música em grandes partes. O de 2024 acaba por ter um tom, acho eu, mais inquietante. Sim, opá, e tu tens no remake, no castelo, Uhum. há uns barulhos estranhos que tu vais ouvindo Sim. e é dizem que é o Nosferatu a Ah, respirar. ok. Foi outro detalhe que eu li que eu É fiquei, isso, tenho que, percebes? tenho Tipo, que ao ver. ver, o É. próprio ranger do castelo já antiguíssimo Sim, é tu dizes, Nosferatu. isto é dos canos. Exato, exato. Sabes como é? Construção antiga. Bem, os finais de ambos os filmes mudam um pouco. No original, é ali, parece que prega uma prank ao Nosferatu Yeah. e ele desvanece ao amanhecer. Sim, pá, o Eggers nesta versão foi menos derrotar o vilão Sim, e foi mais, lá está, uma cena muito mais poética. E então a minha interpretação, pelo menos, foi uma humanidade corrompida, percebes? Pá, e o amor que no final do sim. original, pá, não há que salve neste. O original é poesia silenciosa. É uma Yeah. peça histórica onde o horror nasceu no cinema, basicamente. E em 2024 eu acho que temos uma homenagem, uma reimaginação, mas sem tentar copiar, sem Sim. tentar tornar barato, mas Uhum. sim distorcer, reinventar e realçar a importância que aquilo teve no terror no João. Sim, pá, eu acho que se gostares de cinema, o original de 1922 vale a pena, Sim. imenso. Pá, se gostares de desconforto e, e assustar, Uhum. o 2024 faz o jus, Sem percebes? dúvida nenhuma. Pá, também não vamos dizer qual é o pior ou melhor, porque não dá. Não, não. Estamos a falar de não só duas épocas diferentes, como duas gerações do cinema completamente diferentes. Sim, acho que a única coisa que podemos fazer é considerar um como o pioneiro e o outro como uma homenagem digna desse legado, Yeah. basicamente. I have seen things in this world that would have made Isaac Newton crawl back into his mother's womb. E acho que é isso. Sim. Pronto, comentem connosco qual é o vosso filme preferido, se acham que há algum vencedor a sair das sombras Uhum. deste episódio. Partilhem connosco, deixem aquele like, a subscrição também no canal para ajudar. E E já sabem, sigam-nos também nas nossas redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram, no Apple Podcast, Spotify, YouTube, claro. E venham debater connosco ou falar connosco sobre filmes de terror que gostem, que tenhamos abordado aqui, que podemos trazer. Já sabem. Até à próxima e cuidado com as sombras.